Napoleão Hill passou 20 anos entrevistando os 500 homens mais ricos da sua época. Henry Ford, Thomas Edison, Alexandre Graham Bell. Ele fez isso para responder uma pergunta só: por que algumas pessoas enriquecem e a imensa maioria vive na escassez a vida inteira? E a resposta que ele encontrou não tem nada a ver com sorte, herança ou com ser mais inteligente que os outros. Hoje eu vou te mostrar os princípios exatos que ele descobriu. E o mais importante, como você pode começar a aplicar isso ainda hoje, na sua vida real. Mas antes de começar, deixe uma coisa nos comentários. Você já leu Quem Pensa Enriquece? Ou é a primeira vez que eu vou falar dessa obra? Quero muito saber isso, então comente aí embaixo agora, antes de continuar assistindo. Vamos ao contexto rápido, porque isso importa para você entender o peso que vem a seguir. Napoleão Hill era jornalista. Em determinado momento da vida dele, recebeu um convite de Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos do mundo na época. Andrew propôs um desafio: dedicar 2 décadas da vida dele para entrevistar os maiores milionários dos Estados Unidos e descobrir se existia, de fato, uma filosofia comum por trás do sucesso deles. Hill aceitou. Foram 20 anos de pesquisas, de entrevistas, de observação. E o resultado disso virou o livro Think and Grow Rich, publicado em 1937. Hoje, esse livro já vendeu mais de 100 milhões de cópias e é considerado uma das obras mais influentes já escritas sobre desenvolvimento pessoal e sucesso financeiro. Mas olha, o principal segredo que ele descobriu, aquele que praticamente ninguém aplica do jeito certo, vem lá no meio do vídeo. Então fica comigo até lá, porque vale muito a pena descobrir. Vamos ao primeiro princípio: o desejo ardente. Aqui está o primeiro erro que quase todo mundo comete: confundir querer com desejo ardente. Querer ser rico, querer emagrecer, querer ter uma vida melhor. Isso é vago, é fraco. E o subconsciente não reage às coisas vagas. Napoleão Hill conta a história de um homem chamado Edwin Barnes. Barnes decidiu, ainda jovem e sem dinheiro nenhum, que ele ia se tornar sócio de negócios de Thomas Edison. Não empregado, sócio. E o mais impressionante, ele tomou essa decisão antes mesmo de conhecer Edison pessoalmente. Ele não tinha plano B. Ele viajou até Edison, se ofereceu para trabalhar de qualquer jeito, aceitou um cargo simples e passou anos se aproximando, aprendendo, se tornando indispensável. Anos depois, ele realmente se tornou sócio de Edison, a única pessoa a alcançar esse título na história da empresa. Isso é desejo ardente, um objetivo definido, específico, com data, sem plano de fuga. E o exercício prático aqui é simples. Pegue uma folha de papel agora e escreva o seu objetivo com uma data definida. Um valor específico se for financeiro, e um plano de ação, mesmo que inicial. E aproveitando que você está aqui com papel e caneta na mão, essa é a hora de se inscrever no canal também, porque toda semana eu trago um princípio desses aplicado à vida real, sem enrolação e sem aquele papo motivacional vazio que não serve para nada. Segundo princípio: fé e autossugestão. Aqui a coisa fica interessante, do ponto de vista até científico. A mente subconsciente não sabe diferenciar um pensamento real de um pensamento imaginado, com intensidade emocional. Ele trata os dois praticamente da mesma forma. Hill defendia que a repetição de afirmações, quando carregada de emoção real, começa a reprogramar crenças profundas, que só aqui está o detalhe que quase ninguém presta atenção. Afirmações vagas não funcionam. Repetir "eu vou ficar rico" todos os dias não muda nada, porque isso não tem carga emocional nem específica. O que funciona é a afirmação específica, conectada a uma emoção real.
e uma ação concreta que você já está tomando. Isso, inclusive, é muito próximo do que a neurociência moderna chama de neuroplasticidade, do que hoje conhecemos como técnicas de visualização usada por atletas de alto rendimento. Terceiro princípio: conhecimento especializado. Esse aqui derruba um mito enorme. A maioria das pessoas acredita que conhecimento é poder. Napoleão Hill discordava profundamente disso. Para ele, conhecimento por si não vale nada. O que gera resultado é conhecimento organizado, específico e aplicado com um propósito definido. Existe uma diferença gigante entre saber muita coisa sobre um assunto e saber exatamente o suficiente para agir. Henry Ford, por exemplo, foi processado em um grande julgamento e chamado publicamente de ignorante, porque não sabia responder perguntas históricas e científicas básicas. A resposta dele foi genial. Ele disse que tinha uma fileira de botões na mesa dele e que, apertando qualquer um desses botões, conseguia chamar um especialista que sabia responder qualquer uma daquelas perguntas em minutos. Por que ele precisaria carregar esse conhecimento na própria cabeça? Isso é conhecimento especializado aplicado através de outras pessoas. Isto já é, na prática, uma introdução ao próximo princípio, que vem mais adiante. Quarto princípio: imaginação. Napoleão Hill divide a imaginação em dois tipos. A imaginação sintética, que é a capacidade de combinar ideias, conceitos e métodos que já existem, criando algo novo a partir dessa combinação. E a imaginação criativa, que envolve intuição e inspiração, algo mais raro e mais difícil de treinar. Aqui está um fato importante. Praticamente toda a grande invenção da história não foi criada do zero. Foi uma combinação nova de coisas que já existiam antes. O automóvel já existia como conceito. O motor já existia. A linha de produção já existia. O que Henry Ford fez foi combinar essas peças de um jeito que ninguém tinha combinado antes. O exercício prático aqui: pegue dois problemas ou duas ideias diferentes dentro da sua área e tente imaginar uma solução que combine as duas coisas, de um jeito que ainda não existe no mercado. Metade das pessoas que começam a assistir esse vídeo já saiu até agora, mas o próprio princípio é, sem exagero nenhum, o mais citado do livro inteiro até hoje. Fica comigo, porque dessa parte pode mudar a forma como você enxerga qualquer conquista grande na sua vida. Quinto princípio: o Mastermind. Esse é, provavelmente, o conceito mais conhecido de toda a obra de Napoleão Hill. A definição dele é a seguinte: uma aliança entre duas ou mais mentes, trabalhando em harmonia completa, em direção a um objetivo comum e bem definido. A ideia central aqui é simplesmente de entender, mais profunda na prática. Nenhum grande sucesso da história foi construído por uma pessoa completamente sozinha. Mesmo os nomes que a gente associa a conquistas individuais, como Ford, como Carnegie, como Edison, todos eles tinham grupos de pessoas ao redor, completamente conhecido, energia e perspectiva. Não precisa ser um grupo gigante. Você pode montar o seu próprio mastermind, com 2 ou 3 pessoas que compartilham objetivos parecidos com os seus, ou que se encontram com regularidade para trocar ideias, desafios e soluções. A soma da energia mental desse grupo, segundo Hill, gera um tipo de inteligência coletiva, maior do que a soma das partes individuais. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você até aqui, deixe o like agora. Isso ajuda diretamente o YouTube a entender que vale a pena mostrar esse vídeo para mais gente que também precisa ouvir isso. Sexto princípio: persistência. Depois de analisar centenas de histórias de sucesso e fracasso, Napoleão Hill chegou a uma conclusão direta.
A falta de persistência é a principal causa do fracasso na vida da maioria das pessoas. E ele conta uma história que ilustra isso de um jeito que fica na memória. Um homem chamado R.U. Derby foi atrás de ouro durante a corrida de ouro nos Estados Unidos. Ele investiu tempo, dinheiro, equipamento. E depois de muito esforço, a veia de minério simplesmente sumiu. Frustrado, ele vendeu todo o equipamento por uma fração do valor para um ferro velho e desistiu. O comprador, antes de continuar escavando, chamou um engenheiro para avaliar o terreno. E o engenheiro descobriu que a veia de ouro continuava exatamente ali, só que a apenas 1 metro de distância de onde Derby tinha parado de cavar. 1 metro. Ele desistiu a 1 metro de distância da maior fortuna da vida dele. A persistência, segundo Hill, não é um dom que algumas pessoas nascem tendo. É um músculo. É como todo músculo. Ela se desenvolve com prática, com repetição e principalmente com um objetivo definido que te dá motivo suficiente para continuar quando tudo parece indicar que é hora de desistir. Agora vamos fechar juntando tudo isso. Primeiro, desejo ardente, específico e com prazer definido. Segundo, fé e autossugestão, através de repetição emocionalizada. Terceiro, conhecimento especializado, aplicado com propósito, mesmo que através de outras pessoas. Quarto, imaginação, principalmente a sintética, combinando o que já existe de formas novas. Quinto, o mastermind, a força de mentes trabalhando juntas por um objetivo comum. E sexto, persistência, o músculo que separa quem desiste a 1 metro do ouro de quem continua cavando. A frase mais famosa do livro resume tudo isso perfeitamente. Tudo que a mente humana pode conceber e acreditar, ela é capaz de conquistar. O mais importante de entender aqui é que isso não é teoria motivacional vazia. É um sistema testado e documentado ao longo de 20 anos, com centenas de pessoas que realmente construíram fortunas reais, aplicando exatamente esses princípios. Se esse vídeo te ajudou a enxergar isso de um jeito diferente, se inscreva no canal agora, porque na semana que vem eu vou aprofundar justamente o princípio do Mastermind, com um passo a passo prático de como montar o seu, mesmo que você esteja começando do zero e não conheça ninguém ainda. Deixe aqui nos comentários de todos esses 6 princípios, qual deles você vai começar a aplicar primeiro. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso hoje, manda esse vídeo agora para essa pessoa. Às vezes, um vídeo assim, no momento certo, é exatamente o que muda o rumo de uma vida inteira. Um abraço, até o próximo vídeo.